Eu sou juiz federal desde 1996 e desde 2002 eu tenho atuado em vara criminal especializada em Curitiba. E nesse tempo passaram diversos casos criminais na minha mão e diversos casos criminais extremamente complexos. E um lugar comum nesses casos complexos, isso eu falo da minha experiência, mas é uma experiência que é compartilhada por vários outros juízes federais e também juízes estaduais que atuam em processos similares, nós verificamos que esses processos dificilmente chegam a um fim. O nosso sistema judicial processual ele é muito moroso. Então nós temos casos muitas vezes que passam pelas nossas mãos, nós até temos presente muitas vezes que a prova é muito forte da prática de um crime. Muitas vezes nós proferimos um juízo condenatório e certamente em vários outros casos nós proferimos juízo absolutório, mas em muitos casos nós proferimos juízos condenatórios e nós não vemos o final do processo por conta de duas situações. Há uma prodigalidade, um grande número de recursos no nosso sistema processual penal e uma compreensão atual de que a punição, a execução da pena só poderia ocorrer a partir do trânsito em julgado. Eu tenho um caso que passou pelas minhas mãos, por exemplo, envolvendo dirigentes do Banco do Estado do Paraná, que eu julguei, eles praticaram fraudes bilionárias no âmbito do Estado do Paraná. Eu julguei esse caso, a sentença, em 2004, e ilustrativamente é um caso que ainda não chegou ao final. Já foram condenados por mim, já foram condenados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, já foram condenados no Superior Tribunal de Justiça, mas, não obstante, tramitam ainda recursos, que são, na verdade, recursos, nesse caso, incabíveis, no Supremo Tribunal Federal, há mais de um ano. Mas esse não é um caso pontual. Nós tivemos casos notórios até envolvendo crimes de sangue. O caso do ex-jornalista Pimenta Neves, que era um homicida confesso, e o caso demorou para ser resolvido pelas Cortes de Justiça brasileira mais de 10 anos. Esse chegou ao fim, graças a Deus, mas um caso de homicida confesso demorar tanto tempo no trâmite da Justiça é ilustrativo de que algo está errado com o nosso sistema de justiça criminal. Recentemente, li a notícia de que o caso envolvendo lá os fiscais do Rio de Janeiro, que foi denominado na época de propinoduto, é um caso que já foi julgado em primeira e segunda instância, mas que ainda não chegou ao seu final. Com o risco até, pelo menos segundo a notícia que eu li, não tenho conhecimento aprofundado desse caso, que os recursos que foram bloqueados na Suíça desses fiscais sejam devolvidos, porque o processo brasileiro não chegou ao final. Então, diante dessa situação, o que a AJUF, e isso foi feito no âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, com discussão com o Executivo, com discussão com representantes do Legislativo, com discussão com o Ministério Público, foi apresentar uma proposta para tentar fazer com que a nossa justiça seja menos morosa. E a nossa proposta retorna à proposição de que, após um julgamento de apelação por um tribunal de segundo grau, em que haja uma condenação criminal por esse colegiado, possa o tribunal, como regra, impor a prisão para crimes graves. E aí nós colocamos crimes hediondos, nós colocamos crimes de lavagem de dinheiro, nós colocamos crimes contra a administração pública e colocamos também os crimes aqui da lei contra o crime organizado, que foi recentemente aprovado. Então, o tribunal pode, após um acórdão condenatório, impor a prisão, mas também prevemos no projeto que o Tribunal Superior, se for interposto um recurso, e esse recurso se mostrar plausível, o Tribunal Superior, o STJ, o STF, possa conceder uma liminar para suspender a execução daquele julgado. O que nós vemos como erro no nosso sistema atual é que a mera interposição de um recurso, quer ele tenha substância, quer não tenha substância, quer seja meramente protelatório ou não, suspende a execução do acórdão condenatório do tribunal após o julgamento da apelação.
E o que nós queremos fazer é exatamente o inverso. Até porque, estatisticamente, isso foi levantado na época daquela proposta que foi denominada de emenda Peluso, estatisticamente são poucos os casos de revisão no mérito das condenações criminais proferidas em segundo grau. O grande problema é o tempo, e o grande problema no processo penal do tempo é que também muitos desses casos acabam em prescrição. Porque se a justiça não julga o caso até determinado tempo, acaba havendo a prescrição, e às vezes uma pessoa que é culpada, condenada, acaba não sofrendo nenhuma punição por conta apenas da inércia e no decurso do tempo. Nós temos argumentado que é importante, né, que o sistema de justiça criminal funcione de uma maneira eficiente. E ele é eficiente quando ele absolve o inocente e quando ele condena o culpado, e nesse caso da condenação de culpado, quando se segue uma consequência. No nosso sistema de justiça criminal não é isso exatamente que acontece, principalmente para esses crimes complexos. A principal objeção que tem sido formulada em relação a esse projeto seria um eventual óbice no princípio da presunção de inocência. O que nós defendemos? A presunção de inocência, ela tem duas vertentes. Uma das vertentes é uma vertente probatória, que ela diz, ó, ninguém vai ser condenado se você não tiver uma prova segura da responsabilidade criminal. Uma prova, os anglo-saxões chamam lá de acima de qualquer dúvida razoável. Isso o projeto não mexe uma vírgula. Isso realmente tem que ser assim. Você só pode condenar criminalmente alguém quando a prova da responsabilidade for categórica. Outra questão, porém, diz respeito à presunção de inocência em efeitos de recurso e prisão antes do julgamento. Nossa compreensão é que até o primeiro julgamento, e aqui até no projeto até o segundo julgamento, a prisão cautelar, a prisão preventiva, ela tem que ser excepcional. Isso o projeto também não mexe. Agora, a partir do momento em que existe um acórdão condenatório, o que nós defendemos é que essa prisão possa, pelo menos para crimes graves, ser estabelecida como uma regra e não como uma exceção. Para crimes graves, diga-se bem. Não ferem na nossa percepção a presunção de inocência, nós temos até o exemplo do direito comparado. Pesquisando a legislação, e eu posso citar aqui especificamente os artigos, não é apenas uma referência abstrata, mas na legislação dos Estados Unidos, na legislação da França, que são exatamente dois dos países que são considerados berços históricos da própria presunção de inocência, cada um com uma tradição diferente, a regra é que após um julgamento condenatório de primeiro grau, já se impõe a prisão. E a exceção é que se responde em liberdade numa fase recursal. Tá? E o que nós estamos propondo aqui nem é algo tão, vamos dizer assim, radical na nossa tradição, como o que acontece na legislação francesa e norte-americana. Nós estamos propondo a prisão a partir do julgamento de um acórdão condenatório, onde você tem lá vários juízes, vários desembargadores reunidos em colegiado, que vão apreciar o caso com a profundidade e serenidade que se espera dessas cortes de apelação. E ainda, como disse, com a possibilidade de, havendo plausibilidade do recurso, um tribunal superior emitir uma decisão, não. Para esse caso, vamos esperar o trânsito em julgado. O grande problema do nosso sistema é tornar essa necessidade de esperar o trânsito em julgado sempre uma regra. O que leva também a abusos na interposição de recursos. Normalmente isso são patologias dentro do processo criminal. A gente pensa que casos assim acontecem pontualmente, mas não necessariamente. Eu já trabalhei, certa feita, convocado no Supremo, e para colocar aqui um exemplo, me deparei num caso em que havia um julgamento condenatório em segundo grau, houve a interposição de um recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Apelação não recebeu recurso, houve um agravo para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não admitiu esse agravo, mas houve sucessiva interposição de recursos
fazendo com que nós tivéssemos, para colocar um exemplo aqui para os senhores, um caso real, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo de instrumentos 752.247, no Supremo Tribunal Federal. Esse recurso chegou no Supremo Tribunal Federal em 13/5/2009 e o trânsito em julgado só aconteceu mais de 3 anos depois, 19/11/2012. Tudo isso para dizer que o recurso era incabível. Agora, eu sendo um advogado ou eu sendo processado criminalmente, se eu sei que eu só sou preso ao final pela regra atual, o que eu vou orientar meu advogado a fazer é recorrer, mesmo quando não tenha razão. E o sistema, infelizmente, processual brasileiro hoje permite essas brechas. A ideia é não permitir essas brechas e isso haja um ganho no sistema significativo. Então essas basicamente são as razões do projeto. Essas são também as razões da JUF e nós achamos que nós temos um argumento muito forte em apontar o direito comparado nesses países em que a própria presunção de inocência foi construída historicamente, demonstrar que eles não vinculam isso a efeitos de recurso contra uma condenação criminal, para defender a aprovação desse projeto e a sua constitucionalidade, compatibilidade com o sistema atual. Muitas vezes é referido um julgado do Supremo Tribunal Federal, acho que é o que, indo para a finalização, muitas vezes é referido um julgado do Supremo Tribunal Federal, que é o habeas corpus 84.078, que foi um julgado em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que para a execução da pena seria necessário o trânsito em julgado, mas foi um julgado por uma maioria bastante estreita. Por outro lado, ministros que faziam parte dessa maioria já deram sinalização de posicionamento de que eles teriam mudado de entendimento. Um deles foi o próprio ministro César Peluso. Embora ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, fazia parte da maioria na época daquele julgado, e depois apresentou a proposição da chamada emenda Peluso para permitir a execução a partir do julgamento em segundo grau. E recentemente, incidentemente, em alguns julgados, nós temos também visto ministros, como por exemplo o ministro Gilmar Mendes, mencionar a necessidade da revisão daquele julgado do Supremo Tribunal Federal. Então nós entendemos que a proposta é importante para que nós aperfeiçoemos nosso sistema de justiça. Na verdade, ela é essencial, porque um processo que nunca termina é um processo que é inefetivo e gera impunidade. E, por outro lado, nós entendemos que ele não é inconsistente com as garantias fundamentais previstas na Constituição de 1988. O fato é que o sistema, da forma como está, favorece apenas a impunidade daqueles crimes mais complexos, que é exatamente a impunidade dos poderosos. Pode-se falar que existe muita prisão provisória no Brasil, pode-se falar do peso excessivo do direito penal em cima das camadas sociais menos favorecidas, mas o projeto não tem nada a ver com isso. O projeto foca outro tipo de criminalidade, que não é a criminalidade essa que acaba lotando as nossas prisões. No fundo, aqui é argumentar que o direito penal é muito pesado em relação aos pobres, para defender que o sistema gere impunidade em relação aos poderosos. O processo penal na conformação atual, além de gerar, como disse, essa impunidade de poderosos, ela prejudica outras pessoas. Existe uma vítima de um crime. Por vezes é uma pessoa física específica, por vezes é a sociedade. Então também ouvi algumas frases que não me parecia aqui, o Estado malvado contra o indivíduo bonzinho. Nós temos que proteger o indivíduo no processo penal, mas nós temos direitos das vítimas que devem ser resguardados. Nós temos os direitos da sociedade, a integridade do erário. Isso também tem que ser objeto do processo penal. Objeto do processo penal, ou melhor, o processo penal tem por função garantir a defesa do indivíduo, mas também tem a função de garantir a defesa da vítima e da sociedade contra o crime. Então não se pode apenas pensar num lado. E esse processo, da forma como está, com esses processos de crimes mais complexos
levando décadas e muitas vezes chegando apenas à prescrição, desprotege exatamente essas vítimas. Por vezes, as mais desfavorecidas. Na prática, o nosso processo penal, embora a nossa lei fale que o recurso especial e o recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, na prática tem, porque o Supremo acabou entendendo naquele precedente que não pode haver prisão antes do trânsito julgado, salvo prisão cautelar. Então, embora a lei fale uma coisa, o Supremo disse outra, então o projeto visa mudar essa situação específica. O que eu acho que é importante, existe um certo consenso de que o nosso processo criminal ele não funciona em relação a certos tipos de crime. Em parte ele funciona muito em relação a outros tipos de crimes. O que se quer com esse projeto é que hajam, vamos dizer, condenações e prisões de melhor qualidade dentro do processo penal. Então o inocente deve ser absolvido, o condenado deve ser condenado e sofrer as consequências do seu comportamento de efetivo. Mas o que nós observamos hoje é uma distribuição não igualitária da justiça criminal. Ela cai muito pesadamente em cima de umas pessoas e cai, se é que cai, ou cai talvez no sentido literal que ela não chega a ser efetiva, em relação a crimes de outros estratos. Essa reforma visa exatamente resgatar a efetividade do processo criminal para essa criminalidade mais complexa. E aqui não é questão de entrar em discussões de classe ou coisa que o vale. A justiça criminal tem que funcionar para todos, tanto para as classes menos favorecidas, como para a classe média, como para as classes mais favorecidas. Mas o fato é que hoje, crimes praticados por poderosos, pelas vicissitudes do nosso processo criminal, o sistema é extremamente ineficaz. Então isso que tem que ser mudado. E não adianta ser em tese contra a impunidade dos poderosos sem que se faça algo realmente a esse respeito. A consequência de não se mudar o sistema e adotar apenas medidas cosméticas vai ser que o sistema vai permanecer como está e não é um sistema compatível, no nosso entender, com um modelo que se espera de um Estado democrático de direito, que a justiça deve ser igual para todos. Obrigado.